o depoimento de Bolsonaro na Polícia Federal. E não só ele, né? A Polícia Federal intimou 14 pessoas a prestarem depoimento hoje nessa investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. Além de Bolsonaro, a lista inclui 4 ex-ministros do governo dele. 4 ex-ministros da gestão Bolsonaro: Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres. E mais do que isso, tem também o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, e os militares, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e com isso, de forma inédita, 4 oficiais generais que alcançaram o topo da carreira militar, né, e estão na reserva hoje, vão prestar depoimento à Polícia Federal. Então, por isso que essa está sendo chamada de super quinta-feira, o fato de militares desse topo, né, militar, prestar depoimento à Polícia Federal. O Josias, ele conversou com a defesa de um desses militares. E eu queria saber, Josias, ele está apreensivo com esse depoimento? Qual é a apuração que você tem aí pra gente? Ele está... Eu conversei com um advogado que eu conheço há muitos anos, é advogado de um desses generais que prestam depoimento hoje. Ele não queria falar sobre a linha de defesa e tal, mas enfim, conversamos. E ele me disse uma coisa que me pareceu muito interessante. Eles estão estranhando os cúmplices do Bolsonaro, os generais que estão sendo interrogados simultaneamente com o Bolsonaro, estão achando muito estranho que o Bolsonaro tenha optado por manter silêncio durante o seu depoimento. Por quê? Porque eles acham que isso é conveniente para o Bolsonaro, porque ele depois vai olhar tudo que todo mundo falou e pode ajustar a sua defesa às suas conveniências. Então, ele me dizia, esse advogado, bom, pode ser que a linha de defesa do meu cliente não seja a mesma linha dos advogados do Bolsonaro. E ele, então, vai ter essa facilidade de, mantendo o silêncio, ele depois observa o que todo mundo disse e, eventualmente, até prejudica essas pessoas que agiram com ele, que estão sofrendo as mesmas agruras que ele, né? Me pareceu curioso, porque são os cúmplices do Bolsonaro, receosos de que o Bolsonaro esteja optando pelo silêncio para depois, para usar uma expressão bem popular, para ferrá-los na sequência e adotar uma linha de defesa que os jogue no mar, eventualmente, né? Me pareceu que há como que uma cisão entre o Bolsonaro, ou um princípio, uma trinca entre o Bolsonaro e aqueles que estão encrencados junto com ele, né? Achei muito curioso e achei que faz nexo, porque se formos observar o que aconteceu com o Mauro Cid, ele em princípio dizia que não ia delatar, mas à medida que ele foi vendo as versões do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre jogava no colo dele. Ele tinha autonomia para cuidar das joias, eu não pedi nada, se fez, foi por conta própria, e chegou um momento que o Mauro Cid falou, bom, tá caindo tudo no meu colo, deixa eu delatar. E ele virou um delator, e um delator aparentemente essencial, porque as investigações avançaram a partir da delação dele. Ô Josias, mas quando você fala isso, desse incômodo, de certa maneira, né, desse general, isso faz com que, de repente, possa haver aí uma ruptura de Bolsonaro com os militares, porque ele sempre buscou força nos militares, né? Assim, se Bolsonaro ficar em silêncio, quer dizer, não assumir a responsabilidade dos desejos dele, porque o que essa investigação mostra é isso, é o desejo de Bolsonaro em cometer um golpe, né? Que é o que a gente vem falando. Então, quer dizer, o general incomodado com Bolsonaro não assumir, isso pode rachar, quer dizer, Bolsonaro de um lado, militares de outro? Há uma trinca hoje, né? Esse advogado, inclusive, estava me dizendo, ó, eu não ouvi ninguém dizendo que vai delatar, mas eu li na imprensa que há um receio de que surjam novos delatores, né? Então, ele acha estranho que o Bolsonaro mantenha o silêncio, nem quis me dizer se o cliente dele vai falar, se vai ficar em silêncio também, mas achou estranho que o Bolsonaro tenha optado pelo silêncio, porque convém a ele, se um dos encrencados, um dos cúmplices dele, adotar uma linha de defesa diferente da dele, ou se aparecer um novo delator, no caso, o Bolsonaro pode ajustar a sua versão às suas próprias conveniências. Acharam que não foi agradável a estratégia adotada pela defesa do Bolsonaro. E você vê que começa a funcionar a tática do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes proibiu os réus de conversarem entre si. Evidentemente, ele sempre arranja um jeito de conversar nos subterrâneos, né? Mas mostra que começa a haver
uma preocupação, pelo menos, né? Olha, será que ele vai nos ferrar na sequência? Será que ele está mantendo o silêncio para ver o que nós vamos dizer, para depois ajustar a sua linha de defesa? Me parece que há uma trinca aí, há uma trinca. Interessante, hein, Thales? É muito boa essa informação que você traz, Josias, né, de como as defesas estão se preparando e a partir do silêncio do Bolsonaro, né, Thales? Você vê aí um atrito entre os militares e Bolsonaro? O problema é que o Bolsonaro não gera confiança nem na turma dele. Você vê, por exemplo, ele já começou a falar que o general Heleno falou por conta própria naquela reunião que foi filmada, em que o general Heleno começou a falar que ia fazer a ABIN investigar as outras chapas. Quer dizer, e ali o Bolsonaro disse, não, o senhor fala isso aí reservadamente comigo, não sei o quê, e depois o Bolsonaro disse, não, ali foi o general Heleno que resolveu, deu uma entrevista dizendo isso, ali o general Heleno é que resolveu falar, mas não é nada disso, não sei o quê, então já começou a jogar em cima do general Heleno, e o próprio general já deve estar de orelha em pé a essa altura, né? Peraí, vai sobrar para mim. E para o militar, tudo tem muito a ver com hierarquia. Quer dizer, eles se meteram nisso pela hierarquia. Na cabeça dos generais golpistas, eles tinham um chefe. E se o chefe os abandona, é hora deles começarem a pensar. E é o que está ocorrendo. É provável que comece a ocorrer lá dentro do meio deles. E essa decisão do Alexandre de Moraes de fazer os depoimentos concomitantes, no mesmo dia, todo mundo falar, é bem provável que surjam versões diferenciadas, versões diferentes entre eles. E aí vai ser mais complicado ainda. Eu acho que não tem como dar certo para o Bolsonaro isso daí. Não tem, e certamente ele vai acabar se enrolando mais ainda, e os próprios militares. Porque foi um urdimento golpista juntando todos eles. Não tem ali quem, se você for pegar todos eles, são maiores de idade, com muita experiência, oficiais generais, presidente da República, não tem ali com menor ou maior culpa nesse grupo aí da cúpula golpista. Todos eles eu acho que vão acabar sendo condenados. Agora 10 horas e 26 minutos, todo mundo perguntando, mas que horas é esse depoimento? Como vocês falaram dessa estratégia do depoimento ser simultâneo. Os depoimentos serão feitos de forma simultânea a partir das 2h30 da tarde. 11 deles serão em Brasília e 3 no Rio de Janeiro. O general Estevam Teófilo, que chefiou o Comando de Operações Terrestres do Exército até 2023, deve depor em Fortaleza.